E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar a falar sobre JavaScript, tá? O que é o JavaScript? Vocês já viram lá em sala de aula, né? A gente já fez uma pesquisa sobre isso também. É a parte da programação que a gente usa dentro do site, né? Então a gente tem lá o HTML que faz a parte de marcação, né, dos elementos dentro da página, o CSS que faz a parte mais estética e o JavaScript é o que faz a programação, a parte lógica das informações dentro do site, tá? Além da parte lógica, ele tem como manipular muita informação também, não só a parte lógica, tá? Mas é uma linguagem de programação. A gente pode dizer que o JavaScript é efetivamente uma linguagem de programação, enquanto que o HTML e o CSS não são linguagens de programação, tá? São linguagens aí de marcação de texto, linguagem do CSS, a parte estética, né? Mas o JavaScript é exatamente uma linguagem de programação. Então a gente vai começar a trabalhar com ele, tá? Então, como que a gente trabalha com o JavaScript? Dentro da nossa página HTML, vocês estão vendo aí uma pagininha HTML, né? Eu tenho aqui o scriptzinho, o comando HTML. O que esse comando comando JavaScript? O que esse comando JavaScript ele vai fazer dentro da minha página, tá? Então aqui eu tenho aqui a tagzinha button, que vai criar um botão, tá, dentro da minha página, né? Aqui ó, a tag button, type button, né? On click quer dizer o quê? Quando eu clicar, né? Quando ativar o clique dessa página, o que ele vai fazer? Vai me ativar esse comandinho aqui, ó, document.getElementBuild, tá? Dentro desse getElementBuild eu vou o quê? Inserir essa minha ID demo aqui, certo? E nessa minha ID demo, ela vai estar dentro desse meu parágrafo. Então a posição, essa minha, que eu estou chamando aqui de demo de demonstração, tá? Ele vai estar onde? Vai estar dentro desse meu parágrafo, dentro da minha tela. E o que eu vou ter dentro desse elemento aqui? Eu vou ter essa função date. O que a função date é? Função é um subprograma que a gente usa dentro de uma linguagem de programação. Não sei se vocês já viram isso lá na aula de TPA, tá? Mas sempre que eu tenho dentro de um programa, um programinha menor executando alguma coisa, eu chamo esse programinha menor de função. Então, esse date aqui é uma função do meu JavaScript que me dá a data do servidor onde eu estou trabalhando, tá? Onde o site está hospedado ou onde o meu computador está, a data do meu computador, certo? Se eu tivesse com esse site, com essa página hospedada em algum local, ele ia me dar a data lá do meu servidor. Então vamos ver aqui, ó, o funcionamento disso. Deixa eu abrir aqui o Notepad também, para a gente acompanhar o código junto aí, né? Então tá aí, gente. O código está aqui. Vamos correr o código aqui na tela. Tá aqui, ó. Meu código JavaScript, que é esse texto aqui. Aí eu tenho o meu botão, tá? O tipo dele é um botão. Você pode ver que ele muda de corzinha aí, né? E aí o que eu vou ter escrito no meu botão? Clique aqui para ver o dia e o horário. Clique aqui para ver o dia e o horário. A hora que eu clicar nesse botão, o que ele vai fazer? Ele vai me acionar essa funçãozinha aqui. Então vai acontecer isso. Ok? Então ele mostra aqui, esse é o horário que a gente tem aqui no meu computador. Tá certo? Vamos para o próximo código agora. O que eu tenho aqui no próximo código aqui, ó? Então tem aqui um texto, né? O que o JavaScript pode fazer.
JavaScript pode alterar valores de um atributo HTML, tá? Então, nesse caso, o JavaScript altera o valor do atributo, o src, que é a origem de uma imagem, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, de novo o botãozinho, vou ter um botão aqui, vou ter outro botão aqui. Ao centro dos dois botões eu teria uma imagem. Essa imagem está no mesmo diretório onde eu estou com o meu código. Tá? Se eu tivesse colocado isso em outra página, eu teria que pôr aqui o endereçozinho da página, tá? Aonde é a página, onde que ela está, para ele achar lá. Então, ele está falando aqui, ó, através lá do meu documento element build, myImage, tá? Que é aqui a minha ID myImage, certo? Então ele está falando que ele vai jogar aqui, ele vai jogar a minha imagem. E qual é a imagem que ele vai jogar aqui? Ele vai jogar aqui, ó, lâmpada acesa.jpg, tá? Então, a hora que eu clicar nesse botão, ele vai me jogar a minha imagem lâmpada acesa, tá? Quando não tem nada clicado, ele mostra o que? A imagem lâmpada apagada. Percebam aqui na pastinha onde eu tenho aqui as duas imagens, ó, a lâmpada acesa e a lâmpada apagada. Então, se eu clicar no primeiro botão, ele vai me colocar a lâmpada acesa. Se eu clicar no outro botão, ele me coloca a lâmpada apagada, tá? Então, vamos ver se é isso mesmo. Então vejam aqui os textos, né? O que o JavaScript pode fazer, pode alterar valores de um atributo HTML. Então altera o valor do atributo src, ou seja, a origem da minha imagem. Então eu tenho aqui a lâmpada apagada. Se eu peço para acender a luz, acende a luz. Se eu peço para apagar, ele apaga. Ok? E o que é isso, pessoal? Ele não está acendendo ou apagando a luz, ele está aí fazendo meio que uma ilusão de ótica, né? Ele está mudando a imagem. Então, a hora que eu clico aqui para acender a luz, no botãozinho aqui, ó, acenda a luz, ele me joga a imagem lâmpada acesa. A hora que eu peço para apagar a luz, ele me joga a imagem apague a luz, tá? Vamos para o próximo. O que mais que o JavaScript pode fazer também, né? Então, ainda trabalhando com botões, mas vocês vão ver depois que não são só botões, a gente trabalha com várias coisas, tá? Tem várias funcionalidades aí. Então, tá aqui. A primeira coisa que ele faz aqui, JavaScript pode ocultar um elemento, certo? Então, quando eu clicar no botão aqui, ó, o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar aqui o meu estilo de display e vai colocar como não, none nenhum, né? Então ele vai fazer o que, ó? O elemento que está lá ele coloca como none, então ele vai fazer desaparecer o que? O que está aqui na minha ID demo de demonstração. O que está aqui na minha ID demo de demonstração? Esse texto. Aonde que ele está acessando essa ID? Essa ID ele acessa por aqui. Certo? Então, por aqui que ele fala, ó, display none, nenhum, tá? Ou ele pode mostrar, né, um elemento HTML. Então, aqui eu fiz ao contrário. Eu tenho aqui a minha ID, né? O nome da minha ID é demo1, eu não posso pôr demo. Demonstração é essa aqui é a demonstração 1, certo? Ele está aqui como display none, tá? E aí ele vai dar aqui como display block, ele vai mostrar ela, certo? Outro exemplo aqui, ele pode alterar o estilo de um HTML, tá? Então eu tenho aqui esse texto na minha demo 2, tá? Que está sendo acessada por aqui, certo? Ele está alterando aqui o font size para 35 pixels, né? Então vamos ver lá. Então, pode ocultar um elemento. Ocultou o elemento.
pode mostrar um elemento. Estou aqui. Vejam que é o que está mostrando, que estava oculto. A hora que eu cliquei lá no botão, ele pôs para exibir. Tá? E o que mais ele faz? Ó, altera o estilo de um elemento HTML. Mudou o tamanho da fonte, que é o que ele diz aqui. Ó. Style Font Size 35 pixels. Certo, gente? Vamos para o próximo agora. O que mais que ele faz aqui? Ó? Aqui eu estou trabalhando com uma funçãozinha também. Lembra que eu falei lá no exemplo 1 da função date, né, que mostra a data do sistema? Aqui é uma função que eu criei. Então, para eu criar uma função no JavaScript, eu tenho que colocar ela entre as duas tags script. Abre script, fecha script aqui. E no meio eu tenho os meus comandos em HTML. Tá certo? Então tá aqui, ó. Criação da função, gente. Sempre que vocês verem qualquer nomezinho, qualquer palavrinha com abre e fecha parênteses, como está essa daqui, ó, significa que aquilo é uma subprograminha, é uma função dentro de qualquer código, em qualquer linguagem que vocês acharem, tá? Pode ser JavaScript, o Java normal, pode ser o Python, pode ser C++, qualquer linguagem, tá? Então isso é uma função, tá? Eu chamei ela de minha função, mas eu posso pôr o nome que eu quiser, tá certo? Então ele está fazendo o que aqui, ó? De novo aqui o document get element build, né? Que está mostrando aqui a minha demo, e ele está aqui na inner um parágrafo alterado, certo? Aí correndo o código, vai mostrar esse texto, e aqui no meu parágrafo que está a minha ID demo de demonstração, certo? E aí o que ele vai fazer aqui, ó? Quando eu clicar aqui no meu botão, aqui embaixo, ó, aqui o botão, ele vai dizer aqui no onClick, né? Ao clicar, vai executar a minha função, tá? E a minha função vai fazer o quê? O que a minha função faz? Joga esse texto em demo. Então vamos lá. Então o que eu tenho aqui, ó? Está me mostrando isso aqui, um parágrafo qualquer. Certo? Está aqui, ó, um parágrafo qualquer, um parágrafo qualquer. A hora que eu clicar aqui no botão, o que ele vai fazer? Vai me executar a minha função. A minha função está aqui em cima. Ó. O que a minha função vai fazer? Vai jogar esse texto aqui nesse meu parágrafo. Então, um parágrafo alterado. Olha aqui, ó. Um parágrafo alterado é o que está lá agora. Vamos de novo. Então eu tenho aqui a frasezinha, um parágrafo qualquer, certo? Eu venho aqui no botão, clico no botão, tá aqui, clique aqui. Então esse é o meu botãozinho, clique aqui. A hora que eu clico, o que ele vai fazer? Ele chama a minha função aqui. Aqui é a chamada da função. Aonde vai estar essa função para executar? Vai estar aqui entre as duas tagzinhas do script. Ele vai executar esse comando aqui. Essa é a minha funçãozinha. O que ela faz? Altera para um parágrafo alterado. Certo, pessoal? Vamos mais um aí. Tem mais 4. JavaScript em um código externo, tá? Eu posso, ao invés de eu ter a minha função aqui dentro do meu código, eu posso criar essa minha função fora, tá?
E onde que vai estar essa minha função? Está aqui, ó, script.js. Sempre que eu criar um código de JavaScript, eu tenho que salvar ele como .js, tá? Se ele for CSS, é .css e o HTML é .html. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Vou abrir com o Notepad++. Para quem prefere trabalhar com Sublime, não tem problema. Pode abrir com Sublime, pode abrir com o bloco de notas, tá? Pode abrir da maneira que achar melhor, tá? Então aqui, ó, exatamente a mesma coisa que eu tinha, ó, minha função, documento, getElementBio, de demo, inner HTML e um parágrafo alterado. É exatamente o que eu tenho. Deixa eu ver qual código que eu estou agora aqui. É exatamente o código que eu tenho na minha função aqui, ó. É a mesma coisa. E o que eu copiei isso? Copiei essas três linhazinhas aqui, colei ela num bloco de notas e salvei como script.js. Simplesinho, tá? Então, aqui no código anterior, o que ele fazia? Ele chamava a minha função por aqui e executava a que ela estava aqui. Agora não, agora ele vai chamar a minha função por aqui, tá? Ele vai chamar a minha função por aqui, mas ele vai executar por aqui. E aonde que é essa execução? É aqui no meu diretório. Vai executar esse código aqui. Então aqui eu estou trabalhando com os dois códigos, tá? Eu estou aqui, ó, com o script 5.html e com o script.js, tá? Então vamos lá. Um parágrafo alterado, certo? Então, vamos executar novamente. Um parágrafo, que é o que ele mostra aqui, ó. Um parágrafo, certo? Mostra aqui um parágrafo. Quando eu clico o botão, ele chama a minha função. Aonde vai estar a minha função? Vai estar aqui no meu script, que é esse código aqui, ó. Esse aqui. Tá certo, gente? Então aí o que vai acontecer? Vai mostrar para mim o que está lá dentro do meu script. Um parágrafo alterado. Ok? Vamos ver mais um aí, ó. Agora eu estou mostrando o que? Uma telinha, né? Deixa eu fechar esses aqui de cima que já vai ficar. Tá. Aqui o que ele está me fazendo? Só a exibição de um alerta, tá? Então aqui em cima no read, né, eu tenho aqui o script, abro o script aqui, fecho o script aqui, e no meio do script, o código do meu script, o que é? É só esse alerta aqui, ó. Atenção, exibição de alerta. Então, vamos voltar lá na página, está aqui, ó. Atenção, exibição de alerta. Esta página diz é padrão do navegador, tá? Se a gente abrir esse código em outro navegador, ele pode abrir um pouco diferente, depende muito do navegador. Então, esta página diz, né, é do navegador, é o Google Chrome que está falando isso. O meu código está falando o quê? Está falando atenção, exibição de alerta, tá? E aí tem o okzinho, esse ok já vem da janela também, tá? O próprio comandinho aqui. Vocês podem ver, ó, que lembra que eu disse para vocês lá atrás, sempre que tem uma palavrinha, abre parênteses, fecha parênteses, essa palavrinha é uma função, né? Então esse comando alert aqui é uma função, é um subprograminha. Ele já tem configurado nele a abertura da janela e já tem configurado nele aqui esse ok, tá? A única coisa que eu vou fazer é colocar o texto que eu quero que apareça, tá certo? A hora que eu dou um ok, ele fecha, e essa exibição de alerta aqui é esse texto aqui, esse cabeçalho em H1 aqui. Ok, pessoal? Um outro código aqui, exibe alerta com função.
ele faz a mesma coisa que o anterior, só que agora eu estou criando uma funçãozinha. Ó. Então está aqui no script, abre script, fecha script, função, né, para determinar que é um tipo que esse elemento aqui é uma função, tá? O nome da minha função é minha função, um nome bem criativo, por sinal, tá? Aqui para designar também que é uma função, a função ela começa aqui nessa chave e fecha nessa chave aqui. E aí tem alerta, você clicou no botão. Quando que vai funcionar isso? Quando eu clicar nesse botão aqui, ó. Então tá aqui, ó. Ao clicar, on click seria mais ou menos isso, ao clicar, né? Clicado. Minha função. Vamos lá. E ele mostra aqui para mim, ó, o alerta, você clicou no botão. Ok? Então, quando eu clico, dou ok. Clicou, apareceu. Vamos lá para o próximo. Agora aqui nós vamos fazer uma coisa mais prática, né? Um cálculo, tá? Vou fazer um cálculo dentro da minha página. Você já deve ter visto isso nas aulas de TPA, né, pessoal? Se vocês não viram isso ainda em TPA, vocês me mandam uma mensagem, tá? Para a gente explicar isso mais detalhado para vocês. Mas eu creio que vocês já devem ter visto lá as variáveis, né? Já aprenderam o que são variáveis, certo? E como manipula as variáveis, as informações dentro das variáveis, né? Então tá aqui, ó. O script nosso começa aqui, termina aqui, tá? Aí eu tenho aqui, ó, variável, para definir que é uma variável, tá? Declarando elas aqui, estou declarando 3 variáveis, a variável número 1, a variável número 2 e a variável resposta, tá? Aí eu tenho aqui eu estou usando o prompt, não é o alert, é o prompt que é para dar entrada. O alert ele mostra as coisas, o prompt ele recebe as coisas, tá? É como se fosse o escreva e o leia, já viram isso também em TPA, né? Quando eu quero mostrar uma mensagem na tela, lá em português, no português estruturado, né? Você tem lá para mostrar a mensagem, escreva e a mensagem. Quando você quer inserir alguma coisa que foi digitada dentro da variável, você usa o leia, né? No nosso caso aqui, nós vamos falar que é o alert que mostra e o prompt que recebe. Então aqui o prompt está aqui, ó. Entre com o valor 1, digite aqui. Entre com o valor 2, digite aqui. Aí eu tenho a minha variável resposta, que recebe a soma de número 1 mais número 2. Depois eu tenho aqui o meu documentWrite, que vai mostrar isso na tela. Tá? Então ele vai dizer o resultado equivale a... Lembram aqui disso? Concatenação, que vocês também já devem ter visto lá nas aulas de lógica, né? De TPA. Concatenação. Então eu estou concatenando o resultado equivale a resposta. Certo? Então vamos ver se é verdade. Pegar aqui o código. Então está aqui. Entre com o primeiro valor, 10. Dou OK. Entre com o segundo valor, 20. Dou OK. E aí ele está me mostrando aqui. O resultado equivale a 10, 20. O que ele fez? Ele não fez a soma, né? Ele deveria ter mostrado para mim 30. Certo? Por que ele não fez a soma? Porque ele não entendeu que esses dois números são números. Ele entendeu que esses números são caracteres, são strings, né? Coisas que também já devem ter visto aí em outras disciplinas, né? Tipo de dados inteiro, float, né? Real, caractere, números decimais. O que ele entende aqui? Sempre que a gente tem
Sempre que a gente abre uma tela dessa, né, uma interface dessa para entrar com valor, ele recebe esse valor como se esse valor fosse uma string. Ele não entende que esse valor é um número. Por mais que você estava digitando aí 10 e 20, ele vai tratar esse 10 e esse 20 do mesmo jeito que ele trata aí o resultado equivale a. Ele vai tratar isso como caracteres. Tá? Então o que a gente tem que fazer aí? Temos que converter isso em números, e é o que nós vamos ver já no próximo script aqui. Ó. É simples de fazer, pessoal, não tem muito mistério não, tá? Então vamos pegar aqui. Veja aqui que no script 8, eu recebo os números aqui pelo prompt, pego os números e somo eles. Ele entende que esse sinalzinho de mais aqui é só para concatenar. Aqui, gente, nessa soma está acontecendo o mesmo que acontece aqui. Ele junta as duas coisas, ele não faz a operação aritmética que ele deveria fazer, ele junta. Para ele fazer essa operação aritmética, aí a gente tem aqui o próximo exercício. Então, mesma coisa, né? Declarei aqui as variáveis, entrei aqui com o prompt, digito o primeiro valor, digito o segundo valor, aí eu coloco o que aqui? Ó, um parse int, ou seja, converta para inteiro. Tá? Converta para inteiro a minha variável número. Eu digitei aqui o 10, digitei aqui o 20. Então ele está falando, aqui no número, converta para número. Agora ele vai entender que isso é um número. Aí ele vai pegar aqui também a mesma coisa. Lembram lá que eu falei para vocês da função, né? O que é uma funçãozinha, um subprograma. Então, isso também é uma função. O parse int é uma função. Ele poderia ser parse float, parse double ou parse int, que ele converte ou para inteiro ou para números decimais. Tá? Quando são letras, eu não preciso fazer a conversão, tá bom? Ai, desculpa, pessoal. Então ele está fazendo aqui a conversão e está fazendo a soma, está jogando aqui em resposta, tá? Então vamos executar aí o código 9, o script 9, para ver se isso é verdade. Então é 10, ok, 20, ok, o resultado equivale a 30, certo? Então, por enquanto é isso, pessoal. Eu vou finalizar aqui a nossa filmagem, tá? E vou deixar lá os exercícios para vocês verem. Vou deixar lá na aba geral. E com mais detalhes para vocês, tá bom? Um abraço, boa semana para vocês.